Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão e Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando você leu, dá até para imaginar o cenário, né? É um evangelho que quando você ouve, é como você está vendo a cena acontecendo, né? Exatamente. E você vê sempre o papel da mãe, né? A mãe sempre intercede para o filho, a mãe sempre pede para o filho, né? É bem interessante como que a mãe é sempre preocupada de querer o melhor para o seu filho. É verdade. A gente vê aí nesse evangelho um exemplo clássico de intercessão. A mãe intercedendo pelos 2 filhos. E você vê, Jesus fala com ela de uma maneira generosa. Assim, você não sabe o que está pedindo. Ontem, no evangelho de ontem, Jesus nos ensina a orar. E hoje, né, bem interessante, a leitura de hoje já tem um contexto totalmente diferente, onde alguém faz, né, se ajoelha, faz uma oração, mas não pede a coisa certa. Exatamente. Pediu algo que estava mesmo já assim, fora do alcance da pessoa. Algo que Deus já tinha determinado de uma maneira diferente. Exatamente. E a veneração que eles já tinham por Jesus, eles já sabiam que Jesus
é o enviado, o Filho de Deus. Uhum. Ela, quando chegou diante de Jesus, ela se ajoelhou Uhum. num gesto realmente de respeito ao aquele que ela já nos criou, sabia. né? Aquele que veio para nos salvar. Então, quer dizer, aí se vê já o respeito que eles tinham por Jesus como Deus, né? Deus, Jesus de fato, porque somente para Deus é que a gente se ajoelhava, né? E que a gente se ajoelha de fato. É um gesto de humildade na oração, né? É um gesto de quando você se ajoelha, você está se colocando pequeno diante daquele que é grande, né? Exatamente. E é bem interessante. Bem interessante também, assim, que foi interessante esse cenário, quando ela pede e Jesus dá essa resposta e os outros 10 ficam indignados, não gostaram daquilo. Né? E aí Jesus os repreende dizendo: vocês não sejam iguais às pessoas desse mundo, não vão brigar por poderes. Exatamente. Né? Não vão brigar por poder, então tem que ser diferente. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Ele dá um exemplo dele: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. E dar a vida em resgate de muitos. Em resgate. Olha que nós até refletimos isso na sexta-feira, né? Quando reunimos com o nosso grupo, quando Jesus fala assim que a diferença, né, entre resgatar, quando nós mencionamos sobre o resgate e o batismo, que Jesus morreu na cruz para resgatar a humanidade, para fazer a humanidade se voltar, ficar ligada novamente com Deus. E que é diferente, quer dizer, isso não supriu a necessidade que todos fôssemos batizados para apagar o pecado, como São Paulo dizia na segunda carta, os Gálatas, que nós lemos. Exatamente. Né? E hoje Jesus confirma que ele veio para resgatar a muitos. Infelizmente não a todos, porque nem todos iriam aceitar o que ele veio propagar, o reino de Deus, nem todos iam estar dispostos a se converterem, né? Iam dar atenção para as coisas que ele fala. Exatamente. O que queres? Olha, é bem interessante, né? Voltando aqui para o Evangelho, né? Jesus, no versículo 21, Jesus perguntou: o que queres? Com certeza que a gente sabe, quando ele pergunta isso, ele já sabia. É que ele sempre fazia a pessoa falar com a sua própria boca. Ele poderia dizer: eu vou fazer isso que você quer. E nós sabemos que isso já aconteceu no nosso século, né? Quando o Padre Pio mesmo respondia as cartas que eram entregues para ele, sem ele abrir, ele já dizia: olha, a sua resposta é isso, isso e isso. Então, bem interessante. Ele sabia, porque isso é um dom do Espírito Santo. E Jesus, é claro que tinha, porque ele é Deus. Então, quando ela fala: manda esses meus 2 filhos, que se sente. Então, quando ela faz esse pedido, Jesus respondeu: não sabeis o que está pedindo. E eu acho que isso serve para mim, né? Muitas vezes a gente pede coisas equivocadamente. Exatamente. A gente pensa que precisa e a gente não precisa. É por isso que muitas vezes a gente pode pedir algo e não ser atendido. Isso é verdade. Não ser atendido, porque não era o que a gente precisava realmente. No Evangelho de ontem, Jesus nos ensinou que nós precisamos ser perseverantes na oração, né? Orar sem cessar, insistentemente. Até deu o exemplo da parábola do homem que já estava dormindo com os filhos e se levantou só para não ser importunado e serviu o amigo. Ontem, então, ele ensinou isso e hoje ele está nos ensinando que nós temos também que aprender o que vamos pedir. É verdade.
O que nós vamos pedir? Temos que saber o que vamos pedir também. Não é Uhum. qualquer coisa que a gente vai pedir que Deus vai atender, não. É. Porque Ele sabe muito bem o que nós realmente precisamos. Uhum. E o conselho que ele dá, né? Que ele fala assim, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. É bem interessante, por isso que a gente sabe, né, que os valores desse mundo são diferentes dos valores de Deus. Uhum. Porque o mundo dá valor a muitas coisas para a glória, para a pessoa ter poder, e isso que as pessoas buscam nessa vida. É vanglória. E ignoram que a vida é algo que você não tem controle sobre ela. Verdade. Porque é algo que para você perder a sua vida é tão fácil. Facilmente podemos perder a nossa vida. Uhum. Às vezes de maneira bem banal mesmo. E então buscar um poder, você se agarrar às coisas aqui nesse mundo, querer como fosse viver aqui para sempre, né? Exatamente. E nós precisamos mesmo se agarrar às coisas de Deus, porque é uma realidade eterna. Aqui é uma realidade passageira. Verdade. Em outra passagem do Evangelho também, Jesus nos ensina: quem quiser ser o primeiro, que seja o último, e quem quiser ser o maior, que seja o menor e servidor de todos. Portanto, ele nos ensina que nós, como cristãos, devemos estar sempre tomando aquela atitude de servir, de sempre servir. Isso daí assim é o grande, o grande ensinamento evangélico, né? Ser servidor. E Exatamente. como a gente sabe que Jesus falou que a maior felicidade consiste em servir. Jesus falou, São Paulo repete no Atos dos Apóstolos, mas você não encontra isso em nenhum evangelho. Só sabe que Jesus falou isso porque São Paulo disse. Exatamente. Ele ouviu isso dos apóstolos, porque ele não foi... Ele só conheceu Jesus quando Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Exato. Então, quer dizer, isso foi algo que ele ouviu de ouvido, né? Tradição. Mas tudo isso, assim, faz a gente pensar bem, refletir, né? Sobre o verdadeiro sentido dessa vida, sobre o verdadeiro sentido. A gente devia de trabalhar, como Jesus recomenda em outro evangelho, por aquilo que não se perece. Exatamente. Trabalhar pelo alimento que não se acaba. E assim, é tão bom saber que eu, Sônia, existo para sempre. A minha eternidade vai ser eterna. Ou na glória de Deus, ou no inferno. Mas uma vez que você existe, você não será mais destruído. Não vai apagar como uma luz que se apaga. Não, uma vez que você existe para sempre. Porque Deus nos deu uma alma imortal. E por causa dessa alma imortal que Ele nos criou, foi que Ele pagou um preço tão alto, vindo resgatar a humanidade perdida, desligada, porque Deus sabia, Ele fez a gente com uma alma imortal e Ele não poderia nos abandonar, ainda mais porque não faria parte de Deus, né? Que é amor, misericórdia. É verdade, exatamente. E uma vez que nós fomos criados por Deus, existiremos para sempre. E durante essa estadia nossa aqui na Terra, nessa vida terrena, nós estamos passando por um teste, estamos passando por uma prova. E nós precisamos fazer o melhor de nós para que a gente possa ser, no final, aprovado. É como se fosse uma admissão ao college, à universidade, né? Agora nós estamos sendo testados.
temos que fazer o nosso teste. Exatamente, é um estágio. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode enquanto ainda está vivo nessa vida. Porque uma vez que a gente for chamado, que Deus nos permita a graça de que a gente esteja preparado para poder ir ao nosso julgamento e receber a vida eterna, não a condenação eterna que é reservada para o diabo e para os seus seguidores. Olha aqui, eu gosto sempre de refletir naquela parte do Apocalipse que diz assim: seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Exatamente. Então, quer dizer, o importante não é ser fiel por enquanto, é ser fiel por toda a vida. Mas isso é algo que, quando a gente compreende, não é sacrifício, não é algo que tira da gente a liberdade, muito pelo contrário. Ser cristão é ser livre, porque todos os ensinamentos evangélicos nos ensinam isso, que você tem que ser uma pessoa verdadeira, despojada, você tem que ser uma pessoa que é humilde, que exatamente. Você tem que ser uma pessoa sincera. Jesus fala: o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Então te ensina a formar bem o seu caráter, ter uma boa consciência, e isso deixa a gente livre, porque quando você mente, quando você não é o que você dá pra gente assim, a gente fica escravo da mentira, fica dependendo da mentira, fica criando mentira para sustentar a sua mentira, até que chega uma hora que a mentira é desvendada. Agora, quando nós somos sinceros, não temos nada a temer, somos o que nada somos. Nada a esconder, né? É bom você ser o que você é. Então, quando as pessoas descobrem, isso a gente fala da nossa experiência de vida com as pessoas, que são muitos anos que nós trabalhamos com as pessoas, vivemos em grupos e sabemos que cada pessoa é diferente, mas a gente vê que quando as pessoas do grupo entram naquela sintonia de descobrir que Jesus é a liberdade que a gente precisa ter e que nós fomos criados com essa total liberdade, a gente vê que não é difícil ser cristão. É muito mais difícil não ser cristão, embora que não sendo cristão, as opções são todas. Você pode escolher o que você quiser. Quando é cristão, você tem que ter mais discernimento nas escolhas que você faz. Não existe pior escravidão do que a escravidão do pecado. Jesus mesmo, né, naquela passagem em que os judeus alguns haviam aceito a palavra dele a princípio, e aí então Jesus disse para eles: permanecei em minhas palavras e sereis verdadeiramente livres. A verdade vos libertará e sereis verdadeiramente livres. Mais ou menos assim, não é? E aí então eles perguntaram: mas nós não somos escravos? E Jesus falou: vocês são escravos do pecado. A pior escravidão é a escravidão do pecado. É a que realmente tira da gente essa liberdade com a qual nós fomos criados. Eu sei que a autenticidade verdadeira consiste de você ser o que você melhorar o que nós somos, né? Aprender, colocar em prática os valores que nos dão um caráter melhor, uma personalidade mais definida, formar bem a nossa consciência. E a firmeza de caráter, né? E a gente vê que muitas pessoas ficam mais felizes quando descobre que o Evangelho, muito pelo contrário, ele não te poda, ele te ensina a escolher o certo. Exatamente. Quando uma pessoa é podada, eu sei de experiência familiar, que quando você diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sem explicar o porquê, aí você tira a liberdade da pessoa. Mas quando você fala: olha, você não deve fazer isso porque isso vai dar aquilo, e aquilo não vai ser bom para você, é diferente. Mas
o Senhor, ele não escraviza, não. A gente é livre. A gente é tão livre quando a gente descobre que é bom fazer coisas para que a gente não se veja em situação difícil, né? Igual Jesus aconselha. Quando vocês forem em uma festa, não sentem logo no primeiro lugar. Senta lá atrás. Porque é melhor você sentar lá atrás e a pessoa falar: ei Sônia, vem para aqui, ó, teu lugar tá aqui na frente, do que você sentar logo de cara ali na frente e o dono da festa falar: olha, desculpa, mas esse lugar aqui eu já guardei para outra pessoa. Uma grande vergonha, né? Uma grande vergonha. Então você veja, Jesus ensinou isso. Se a gente pegar todas as coisinhas, todos os pontos que Jesus falou, que às vezes soa tão simples, um ensinamento tão infantil, verdade, mas de uma profundidade, né, incrível, né? Se a gente se manter atento aos detalhes, a gente vai realmente viver muito melhor nessa vida. Por exemplo, digamos, na hora do almoço, por exemplo, a Sônia faz os steaks, né, os bifes. E aí sempre tem um que é um pouquinho maior, outro que é um pouquinho menor. Quando a gente vai servir, o que a gente faz? A gente vai pelo maior ou pelo menor? Lá em casa eu não deixo ir pelo maior não, que eu vou e corto para ficar tudo pedaço igual. Mas se deixar o maior, vai chamar mais atenção. O que nós temos que fazer é o seguinte: quando a gente tem que escolher um bife, que a gente escolha o menor. Quando a gente tiver vontade de tomar, de beber uma coisa, mas a gente vê que o outro ainda não bebeu, a gente deixa lá para que o outro beba. E daí por diante. São pequenos detalhes nessa vida que a gente pode ir fazendo e se exercitando nesses detalhes, que vão cada vez mais melhorando o nosso caráter e a nossa personalidade. E para isso você precisa de renúncia, porque a primeira opção que você vai ter é pegar o melhor. Mas eu lembro... Por instinto, né? Eu lembro na história de Santa Teresinha, quando ela era criança, aí uma irmã veio da Europa com um cesto cheio de coisas dentro, né? E todos os irmãos foram e pegaram isso para mim, para aquilo, e ela pegou o cesto vazio. E ela falou: eu quero isso. Aí todos se admiraram, porque, então, quer dizer, ela já um grau de santidade muito elevado desde pequena. Ela dizia, né, que aquilo para ela era tudo. Então você vê, e para esse ponto é que Jesus nos chama atenção, né? Para que a gente sempre procure, porque o Senhor está vendo essa nossa atitude e as pessoas também vão ver a sua atitude, vai chamar a atenção, vão notar que existe algo diferente em você. Exatamente. Ser diferente, né? Esse aqui é o grande propósito do nosso testemunho. E do Evangelho. O Evangelho, Jesus está até advertindo nesse Evangelho, né, que os poderosos que governam, eles querem poderes, e que entre os apóstolos não deveria ser diferente. Enquanto o mundo, todo mundo quer poder, o que é mais bonito tem mais espaço na sociedade. Quem é mais bonito, quem é mais inteligente aqui é quem é mais alguma coisa. E no reino de Deus é o contrário, quem é menos. Se você é menos, ele fala assim que o exaltado será humilhado, né? Mas aquele que se humilha será exaltado. Olha a diferença. Então é preciso realmente a gente começar a compreender essas coisas. Aí nós começamos a ver o que realmente Jesus veio fazer aqui nesse mundo, além de se oferecer ao Pai por nós, tirar o pecado da humanidade, ser o Cordeiro de Deus, para reunir, para religar, mas ele veio ensinar uns valores que muitas vezes ficam desapercebidos por nós. Exatamente. Porque no mundo, qual é o valor que o mundo tem? É o valor de ser superior, ser bom, ser poderoso, nações contra as nações, provando seu poder. Tudo o contrário do Evangelho. Tudo o contrário. E é bem interessante que as pessoas fazem tantas coisas assim
e morrem, acaba tudo. Fica tudo que construiu, porque nosso tempo aqui é um tempo contado, né? Nós temos um tempo determinado de vida. Exatamente. Nós temos um tempo de vencimento. Expirou, acabou. E Jesus nos adverte, não adianta juntar riquezas como aquele homem que juntou todo a colheita no seu celeiro e disse, bom, agora eu posso sentar e curtir a vida e descansar. E Jesus disse, tolo, ainda hoje virei buscar a tua alma. Então quer dizer, não é isso que nós devemos buscar. Devemos justamente buscar Deus em primeiro lugar, né? E devemos fazer como Jesus nos ensina. Se a gente quer ser exaltado um dia, hoje nós temos que nos humilhar. É o equivalente, né? Não é se humilhar de tal forma que você chega no meio de uma multidão e faça uma coisa ridícula só para ser humilhado. Olha, um grande paradoxo. Olha, que o que nós estamos falando. Nós não estamos jamais desincentivando ninguém de correr atrás, de lutar, de vencer nessa vida, ser bem sucedido em tudo que casa fizer. Bonita. Não tenha, mas se busque o reino de Deus. Esse é o paradoxo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Exatamente. Jesus está dizendo que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo que você deseja realizar, ter, possuir, você vai conseguir se você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é verdade. Você vai construir. Só que nós vamos construir de uma maneira que as coisas desse mundo não vão nos apegar. Assim, não vamos ficar apegados ao dinheiro, ao prazer, às viagens e botar Deus para o lado. Hoje eu vou para Cancún, então eu não posso ir à missa porque eu vou viajar. Grande erro. Nada disso. Eu vou à missa para pedir ao Senhor que me abençoe a minha viagem para Cancún. Ou então vai para Cancún, mas lá vai à missa. Mas o que acontece é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é não trocar Deus pelas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo passarão, mas a palavra de Deus não passará. Passarão e não acrescentarão nada à salvação da sua alma. Então é isso, nós não somos assim, vamos viver só para o reino de Deus, não vamos trabalhar, não preciso ficar rico porque eu vou morrer, nada disso. Morra rico e usufrui a sua riqueza e deixe para aquelas pessoas que vão precisar dela depois. O importante é, se você for ficar rico, se você se tornar rico, que você se torne cada vez mais pobre. Se você ganhar muito dinheiro, viva como quem não ganhou nenhum dinheiro. E procure fazer o melhor desse dinheiro para o bem da humanidade, para o bem da sua comunidade, para o bem da sua família. Seja o que for que você puder fazer com esse dinheiro, mas procure fazê-lo de maneira que você possa ganhar pontos no céu. Como Jesus diz, né? Usai o dinheiro sujo, desonesto, para ganhar... né? Para ganhar amigos no céu. Porque se você mesmo que ganhou um dinheiro de uma maneira não muito adequada, mas a finalidade que você dá com o dinheiro, eu sempre achei esse evangelho meio difícil, né? Para entender por causa disso. Bom, vamos terminando aqui, né? Desejamos que a nossa reflexão venha nos ajudar, tanto a vocês como a nós mesmos. Que estamos falando, né? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos para a gente ouvir em dobro tudo aquilo que se fala. Tudo isso que nós falamos aqui, a gente quer que em primeiro lugar transforme a gente mesmo. Verdade. Porque não adianta a gente querer passar adiante uma mensagem que nós mesmos não vivemos. Não acreditamos. Então, e o Senhor pedirá conta disso. Olha. Então a gente termina aqui, desejamos que o Senhor nos dê sempre a sua paz, discernimento e inteligência para que a gente possa entender o que Ele realmente veio fazer aqui, veio nos falar. Amém. E compreender que somos eternos, viveremos para sempre. Amém. Então terminamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau.